O início do fim já foi marcado. Eles sabem. E sempre souberam. A pergunta nunca foi se algo grande iria acontecer. A pergunta sempre foi quando. E talvez o mais perturbador de tudo sejam os sinais que estão aí, espalhados diante dos nossos olhos, escondidos em relatórios técnicos, entrevistas desconfortáveis, previsões coincidentemente alinhadas e decisões bilionárias que simplesmente não fazem sentido, a menos que você veja o quadro completo. Hoje, aqui no Agente Secreto, você vai começar a entender por que os poderosos estão se preparando para algo que não aparece nos jornais. Por que bilionários estão construindo abrigos subterrâneos? Por que sementes estão sendo trancadas no Ártico? Por que o espaço virou um campo de guerra silencioso? E por que os anos 2030, 2035 e 2040 aparecem repetidamente como num sussurro proibido nos bastidores do poder? E tudo começa com o Sol. A primeira peça do quebra-cabeça, a tempestade solar. Você já ouviu falar no evento Carrington? Em 1859, uma ejeção de massa coronal tão violenta atingiu a Terra que sistemas telegráficos pegaram fogo, operadores levaram choques e auroras boreais surgiram em locais onde isso jamais deveria acontecer. Agora, pense comigo. Em 1859, o mundo não dependia de satélites, não dependia de GPS, não dependia de redes elétricas globais, internet, bolsas de valores digitais, sistemas bancários interligados ou inteligência artificial. Hoje, tudo depende disso. Cientistas afirmam que a chance de uma tempestade solar do nível Carrington ocorrer nesta década é de 1 em 10. Não é teoria da conspiração, é estatística. Uma única tempestade geomagnética extrema poderia derrubar redes elétricas continentais, desativar satélites militares e civis, paralisar comunicações globais, gerar apagões que durariam meses ou anos. E o mais inquietante, não existe defesa total contra isso. Enquanto você assiste a esse vídeo, satélites silenciosos monitoram o Sol, porque quando ele decide liberar sua fúria, não há aviso suficiente. Mas isso é apenas a primeira camada. A segunda ameaça, a próxima crise sanitária. Em julho de 2024, a Organização Mundial da Saúde atualizou silenciosamente sua lista de patógenos com potencial pandêmico. Entre eles, um velho conhecido que nunca foi totalmente embora, o vírus da gripe aviária. Com cidades superlotadas, viagens internacionais constantes e cadeias globais interligadas, os próprios cientistas admitem algo assustador. A próxima crise sanitária não é uma questão de se, é apenas uma questão de quando. E aqui entra o padrão. Por que exercícios globais de pandemia continuam acontecendo? Por que estoques estratégicos estão sendo reforçados? Por que leis emergenciais estão sendo escritas antes da emergência? Talvez porque eles já estejam olhando os modelos matemáticos que você nunca verá. A terceira previsão. Guerra no espaço. Pouca gente percebeu, mas algo mudou drasticamente nos últimos anos. O espaço, que deixou de ser apenas científico. Apesar do Tratado do Espaço Exterior de 1967, que proíbe armas nucleares no espaço, relatórios de 2024 indicam que a Rússia pode estar testando uma arma nuclear orbital. Uma explosão nuclear no espaço não precisaria atingir o solo para causar caos. Ela poderia destruir satélites, gerar pulsos eletromagnéticos globais, cegar sistemas de defesa, criar um efeito cascata de detritos orbitais. E o pior cenário? O inverno nuclear. Menos luz solar, temperaturas despencando, colheitas falhando. Está começando a perceber o padrão? Existe um sistema invisível que regula o clima do planeta,
o AMOC, a circulação meridional do Atlântico. Se ele desacelerar, e dados recentes indicam que isso já está acontecendo, o resultado pode ser devastador. A Europa ficará mais fria, secas extremas em regiões agrícolas, ocorrerá a elevação do nível do mar e um colapso climático regional. Agora some isso a supererupções vulcânicas, escurecimento proposital da atmosfera e projetos de geoengenharia defendidos por bilionários. E a pergunta inevitável surge: estamos caminhando para um resfriamento global e não para um aquecimento? O que os poderosos estão dizendo sem dizer? A revista The Economist aponta cenários que poucos leem até o fim. Bilionários como Elon Musk falam abertamente sobre colapso civilizacional. Donald Trump afirmou em 2020, com todas as letras, "It will start getting cooler", vai começar a esfriar. Enquanto isso, bilionários compram terras estratégicas, constroem abrigos subterrâneos autossuficientes, investem em colônias fora da terra, guardam sementes para um depois. Isso não é paranoia. Isso é planejamento. E agora eu te pergunto, por que eles estão se preparando para sobreviver enquanto o resto do mundo continua distraído? Existe algo que quase ninguém discute na mídia tradicional. Algo que não vira manchete. Algo que passa longe das salas de aula. O Sol. Ele não é constante. Ele pulsa. Ele entra em ciclos de força e fraqueza. E quando ele enfraquece demais, a história mostra que civilizações inteiras entram em colapso. O nome por trás dessa informação, ignorada oficialmente, mas respeitada nos bastidores, é John L. Casey, ex-consultor de política espacial da Casa Branca, consultor da sede da NASA e engenheiro do ônibus espacial. Esse homem não é um blogueiro conspiracionista, ele é um insider. E o que ele revelou assustou gente grande. John Casey defende que o Sol está caminhando para algo muito mais sério do que um simples mínimo solar de 11 anos. Ele fala de um grande mínimo solar, uma fase rara, profunda e prolongada, que pode durar décadas ou até séculos, onde a atividade solar cai drasticamente, o campo magnético solar se enfraquece e menos energia chega à Terra. E aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Menos energia solar não significa estabilidade, significa caos. Porque o Sol controla o clima, as correntes oceânicas, a estabilidade geológica e o campo magnético da Terra. Quando ele enfraquece, tudo entra em desequilíbrio. Pouca gente sabe disso, mas existe uma correlação histórica assustadora. Períodos de baixa atividade solar com o aumento de terremotos e erupções vulcânicas. Por quê? Porque o campo magnético do Sol ajuda a estabilizar o campo magnético da Terra. Quando esse escudo enfraquece, a crosta terrestre sofre mais estresse. O planeta se torna mais instável. Vulcões entram em erupção com mais frequência. E o que acontece quando vários vulcões entram em erupção ao mesmo tempo? Cinzas e aerossóis sobem para a atmosfera, a luz solar é bloqueada, a temperatura global cai e as colheitas falham. Isso tem um nome: inverno vulcânico. Agora segura essa informação, porque isso já aconteceu antes. O ano era 536 depois de Cristo. Historiadores descrevem esse período como o pior ano para se estar vivo. Relatos da época dizem que o Sol parecia fraco, como a Lua. O céu ficou cinza por mais de um ano. As temperaturas despencaram e as colheitas desapareceram. Esse evento ficou conhecido como o Inverno Vulcânico de 536. E ele não veio sozinho. Entre os anos 535, 539 e 547, ocorreram 3 grandes erupções vulcânicas consecutivas. O resultado? Uma mini-era do gelo, fome generalizada, pragas, guerras e colapso social. Esse período recebeu um nome científico moderno, Late Antique Little Ice Age, ou Pequena Idade do Gelo da Antiguidade Tardia.
E sabe o que caiu logo depois disso? O Império Romano. Não foi só corrupção, não foi só política, foi clima, fome e colapso sistêmico que fez o grande Império Romano se destruir. Agora conecta isso com o presente. Por que 2030, 2035 e 2040? John Casey escreveu em 2014, no livro Dark Winter, algo que hoje soa quase profético. A pior parte do resfriamento começará no final dos anos 2020, se intensificará nos anos 2030 e atingirá seu auge por volta de 2035. Agora pensa comigo, por que a Agenda 2030 existe? Por que os bilionários falam tanto em 2030? Por que o Fórum Econômico Mundial foca tanto nessa data? Coincidência ou preparação? Agora entramos na parte que realmente incomoda. Uma ex-funcionária do governo americano, Catherine Austin Fitts, afirmou em entrevista que mais de 20 trilhões de dólares desapareceram do orçamento dos Estados Unidos. Não foram roubados no sentido comum, foram realocados. Para onde? Para bases subterrâneas, infraestrutura de sobrevivência e sistemas de energia independentes. Ela menciona algo ainda mais grave: o medo do grande mínimo solar. E isso explica muito. Você já ouviu falar do Cofre Global de Sementes na Noruega? Para alguns, a Arca de Noé moderna. Um abrigo dentro de uma montanha no Ártico, projetado para sobreviver a guerras nucleares, eras do gelo e colapsos globais. Lá dentro há mais de 1 milhão de variedades de sementes. Mas a pergunta que devemos fazer ao saber disso é: por que guardar comida para depois, se nada vai acontecer? E agora, a informação mais sensível de todas. Existe um mapa climático-geológico usado por elites globais. Esse mapa indica regiões com menor atividade sísmica, zonas protegidas de extremos climáticos e áreas com melhor estabilidade magnética. E quando você cruza esse mapa com onde bilionários compram terras, onde constroem abrigos subterrâneos e onde investem pesado, tudo se encaixa. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg e Larry Ellison, todos estão se posicionando nas mesmas regiões. Coincidência ou informação privilegiada? O que esse mapa analisa? Esse mapa não é místico. Ele é científico, estatístico e geológico, e cruza dados como estabilidade tectônica, distância de supervulcões, impacto de resfriamento global, acesso à água doce, proteção contra a elevação do nível do mar, intensidade de eventos solares e estabilidade do campo magnético. Agora vem o ponto crítico. Quando o mundo esfria, o perigo não é o gelo, é a fome. Porque regiões agrícolas entram em colapso, ciclos de plantio falham e cadeias globais de alimentos quebram, levando a guerras, migrações em massa e colapso social. Quando você observa onde bilionários compram terras, algo chama a atenção. Elas estão localizadas no interior, com altitude e baixa densidade populacional. Já que essas áreas estão longe de zonas costeiras, têm água doce, são menos afetadas por elevação do mar e mantêm temperaturas mais estáveis em cenários extremos. Não é moda nem hobby, é posicionamento estratégico. Agora presta atenção, porque isso quase nunca é dito. O Brasil aparece em vários modelos climáticos globais como um país com grande disponibilidade de água, longe de supervulcões e com uma relativa estabilidade tectônica. Mas nem todo o Brasil é seguro. Zonas costeiras sofrem com elevação do nível do mar, tempestades mais intensas e colapso de infraestrutura. No caso, as regiões mais estratégicas, segundo esses modelos, são os planaltos, regiões afastadas do litoral e áreas com agricultura diversificada. Sabendo disso, bilionários estrangeiros estão comprando terras no Brasil há décadas, silenciosamente, sem alarde e sem manchetes. Mas por que ninguém fala disso? Porque se isso vira consenso, já que as terras disparam de preço,
a migração interna explode e uma instabilidade social começa antes da crise. Então, a informação fica restrita. Mas enquanto isso, eles constroem abrigos, guardam sementes e criam sistemas fechados. E nós, a população, continuamos discutindo narrativas superficiais. O que realmente vem pela frente? Se esse cenário se concretizar, a sequência tende a ser eventos solares extremos, falhas em energia e comunicação, crises sanitárias recorrentes, quebra de cadeias alimentares, aumento do preço dos alimentos, instabilidade social, controle, racionamento, conflitos. Nada disso acontece de um dia para o outro. É gradual, silencioso, até que não é mais. E por que a redução populacional é sussurrada? Lembram do vídeo da Grimes? Agora entra uma parte delicada. Automação, inteligência artificial, robôs substituindo empregos. Algumas elites veem isso como um problema social e um risco de instabilidade. Esses eventos globais sempre foram, historicamente, usados como reset econômico e uma reorganização social. Não é confortável, mas é histórico. Então, o que uma pessoa comum pode fazer? Aqui está a diferença entre medo e consciência. Não se trata de pânico, se trata de preparação inteligente. Coisas simples como entender onde você mora, diversificar fontes de renda, conhecer a agricultura básica, não depender 100% de sistemas centralizados e pensar no longo prazo. Enquanto muitos riem, outros se posicionam. Mas e se tudo isso for mentira? Então, por que eles estariam gastando trilhões? Por que estariam se escondendo debaixo da terra? E por que estariam pensando em depois e não em agora? A elite não aposta contra si mesma. Eles têm um mapa, têm os dados e têm o plano. E agora, você também tem parte dessa informação. O que você faz com ela é a diferença entre ser pego de surpresa ou estar um passo à frente. Se esse vídeo abriu seus olhos, curta, inscreva-se e assista ao próximo conteúdo recomendado. Porque aqui no Agente Secreto, a verdade não chega mastigada, ela chega conectada e antes do tempo.